Opa, pessoal, vamos lá. Então, a gente já passou por várias etapas, né? Vimos visualização, sumarização, comparação, tendência, proporção, mapas, análise estatística, que eu pulei. E hoje eu queria trabalhar uma funcionalidade de painéis, né? De dashboard. E o dado que eu quero usar aqui para dashboard é um dado bem interessante, é o dado do Covid aí no Brasil, o histórico aí né, de março, aí quase final de agosto. Então vamos lá, deixa eu dividir minha tela, vamos trabalhar isso na prática. Eu tenho duas versões desse mesmo dado, né? Parecido, inclusive, com a analogia que a gente fez também em algum momento, quando tinha lá o dado das contas de consumo, né? Energia, eletricidade e tal, pelos meses de janeiro a dezembro. Então, eu tenho esse primeiro dado aqui, ó, que eu tenho dia a dia. Vou pegar aqui o Excel, né? Dia a dia, né? 26 de fevereiro, tal, até 21 de agosto, e aí tem cada coluna é um estado. Aí tem uma binha de, né, número de casos, né, e de óbitos. Qualquer um deles, aqui no Excel, usualmente nesse formato, é relativamente fácil, né? Seleciono todo mundo aqui e inserir um gráfico de linha, né, para a gente quer ver tendência, por exemplo, e aqui eu tenho que inverter linha por coluna, né? Cada linha, obviamente, aqui agora é um estado, e o Excel, na verdade, ele não entendeu exatamente isso aqui são datas, eu precisaria ajustar. Mas ele mostraria aqui meio que a tendência e teria os estados. Vamos fazer isso aqui direto no Tableau. Então, nessa forma que está essa primeira versão do dado, vou pegar aqui o Excel dele. A gente tem lá as duas abas, né, de casos e óbitos. Pegar casos. Posso arrastar ali para a direita, ou clicar duas vezes ele já cai. Trouxe lá data, os estados, né? E célula não está preenchida e traz como nulo, né? Começa a trazer os números aí. Vamos para a nossa primeira planilha, ó. Aí ele traz a data, né, como um dado categórico, e ele não está interpretando como data, não tem um calendáriozinho, a gente tem que forçar e dizer que, ó, troca isso aqui é uma data, beleza. E os estados, cada estado é uma métrica, né? Uma mensuração aí. Então, se a gente pensar quando a gente viu o material de tendência, a gente traria a data para uma coluna e uma dimensão qualquer, aí teria que pegar, a gente está limitado a pegar um estado só por vez, ó, que foi o trabalho que a gente teve lá com cada conta de consumo. Né? Pegar aqui, por exemplo, São Paulo, né? E ele está quebrado aqui, eu poderia abrir aqui ano, trimestre, a gente viu também isso, né? Uma forma mais direta é trocar isso aqui para ver dia a dia. Tá lá, vou mandar aqui ele caber na largura. A gente tem lá o crescimento de casos acumulados. A gente não está falando de casos novos, né? Está vendo o acumulado, acumulado do período todo. Se a gente quisesse ver, por exemplo, casos novos, daria para trabalhar aqui, ó, quick calculation, um cálculo rápido, que ele fala, então eu quero saber a diferença, né? Ou seja, o que mudou de um dia para o outro. Tá aí, ó. Né? E E depois a gente vai entrar naquela ideia de média móvel, então, ou seja, a variação e a forma como são reportados os números dá uma variabilidade muito grande, né? O próprio noticiário, vocês repararam provavelmente, nos meses iniciais da quarentena, reportava exatamente assim, mas para frente eles sentiram, né, no mês para cá, mais ou menos, estão reportando muito o tal do média móvel. A gente vai ver isso na próxima sessão, tá? Mas meu ponto aqui, ó, já dificultou, né? Se eu quiser pegar um outro estado, por exemplo, lá, Rio de Janeiro, ele vai gerar um segundo gráfico aqui, ó. E se eu quiser, né? Ele gerou um segundo gráfico aqui. Para ver todos no gráfico só, lembra que a gente tem que fazer aquela junção dos dados numa única visão, né? Que a gente copiava, né? A gente copiava essa coluna aqui,
né, colava para baixo e tudo que essas colunas aqui a gente transformava numa linha, né, numa sequência zona só. A operação, inclusive, disso em Python, por exemplo, linguagem de programação, é derreter, é melt, que é justamente o outro arquivo disso aqui que eu tenho, a versão melt dele. Aí eu tenho, né, data, número de casos, tenho já também casos novos, né, para ver variação de um dia para o outro, aí tem cada estado, né, tem lá Acre, aí depois começa outro estado aí, cadê? Amapá, e aí vai. Coloquei uma super categoria ainda em cima do estado, da região, né? Então, na região norte tem lá o estado da região norte, né? Na região sul, sudeste, norte, nordeste, assim vai. E aqui eu tenho tanto a informação de casos quanto a informação de óbitos. Vai estar lá para baixo, no final, óbitos. Tá vendo? Ficou uma planilha super grande, né? E tudo isso numa sequência única. Vamos trabalhar com essa aqui? Abrir de novo o Tableau. Começar do zero aqui dele. E estamos abrindo ele aqui. Vamos pegar essa versão derretida, né? A melt da planilha. Tá lá. Pega, baixa essa abinha aqui de todos, tem tudo lá, né? Tá tudo aqui, ó. Caso ou óbito, qual a região, qual estado, data, casos, aqui casos ou, né? E óbitos é registro, na verdade, né? Novos casos. Esqueci de mostrar aqui, ó. Isso, o painel, né? Pronto, então tá falando aqui de dashboard, certo? Vamos lá. Então, ó, eu quero pegar, por exemplo, né, quebrar por estado. Então, podemos colocar aqui a coluna estado. Os valores, eu quero pegar os casos, né, os registros, na verdade, está aqui, ó, os registros. Posso passar o para cá ou para cá? Aqui, show me, pronto, agora foi certo. Né? E ele está como soma, né? Só ele pegar o acumulado inteiro, né? Eu acho que faria sentido pegar o último, né, para a gente saber a cotação, a situação atual. Sei lá, posso achar aqui até a média também. Talvez seja melhor trabalhar com os novos. Deixa eu ir removendo aqui. Vou pegar aqui a média de casos novos. Aí vou deixar os casos em si, vai. Ok. O rede somatória, vamos pegar a mediana aí. Beleza, ok. Poderia ver isso, por exemplo, aqui num gráfico né, de colunas, ficaria interessante. Deixa eu inverter isso aqui. Pronto. E transformou num gráfico de coluna, ficou interessante. Aqui está misturado, né? Óbito com caso, com contaminação. Então eu tenho que adicionar um filtro. Filtro é uma coisa que a gente não viu até então, né? Eu quero pegar os casos, né? Então adicionei um filtro, quero que fixe aqui nos casos, né? Então, São Paulo tem uma
tem uma mediana aí de casos aí de 80 mil casos dia, aí mais ou menos. É, e vou dar um nome para essa casos totais. Eu vou criar uma outra folha, e no final, a gente vai montar aí com várias folhas, vamos juntar todas as folhas num painel único, num dashboard, né? Aí nessa outra folha eu quero ver aqui os casos por estado, né? Então eu quero fazer casos por UF. Então a gente vai ter aqui, ó, as colunas, né? A gente vai filtrar por estado, né? Inicialmente a gente deixa aqui todos, né? E a gente quer seguir aqui uma série temporal das datas dos casos, né? Transformar ele em uma dimensão e deixar ele no formato de uma linha. Aqui a data eu esqueci, ele não está entendendo como data. Vamos trocar ele para entender o tipo data. Agora ele se achou e preciso filtrar também especificamente que a gente está falando aqui de casos, né, não de óbitos. Deixa filtrado aqui por um estado em particular. Né? Deixar aqui São Paulo, por exemplo. Pronto, fica mais fazer mais sentido. Tá lá os casos acumulados, né? Perfeito. Vamos fazer um outro, cara, parecido com esse, só que a gente vai fazer de casos novos, né? Casos novos por UF. Então, de novo, né? A data é a nossa linha do tempo. Deixa eu só checar uma coisa, já está aqui. Eu não quero que quebre por ano, essa coisa toda, eu quero direto que seja o dia, beleza? E aqui a gente vai trazer os casos, né? Ele como uma dimensão. Então, a gente quer fixar, né? A gente quer filtrar por estado, deixar inicialmente São Paulo, mas depois a gente vai brincar com isso e separar caso de óbito. Então, aqui a gente está trabalhando com casos. Isso aqui é uma linha, né? Não é casos, né? Eu quero os novos, né? Novos. Remover isso aqui. Perfeito, tá aí. E a gente tentar traçar uma linha de tendência que vem que atingir um pico e tá estabilizando. A gente vai ver melhor na sessão que vem. Mas tá aí. Vamos fazer agora um outro pazinho desse pensando em óbitos, né? Então agora a gente vai trabalhar com óbitos. Eu quero que filtre por estado. Inicialmente eu vou deixar prefixado aqui São Paulo. A gente quer os registros, no caso ficou ruim, tem que ser registro, né? E ele na dimensão do tempo aqui, especificamente nos dias, né? Trabalhar isso aqui como dimensão, tá lá, trocar para linha. Então tá aqui que são os óbitos por UF, né? Óbitos por UF. E agora vamos fazer óbitos novos por estado, né? Então seria óbitos novos UF. Então, beleza. Mesma coisa, né? Então, aqui a gente está falando de óbitos, não mais de casos. A gente quer filtrar por região. Inicialmente, eu vou deixar São Paulo. A gente quer os novos. No caso, ele contínuo, isso filtrado pelo tempo, mais especificamente na escala de dia. E eu quero isso aqui como uma linha, né? Então, ok.
Então, pronto. Então, temos aqui 5 folhas. A gente quer juntar tudo isso aqui num dashboard. Tá aqui, ó, muda o ícone. Tem folha como se fosse um gráficozinho e dashboard esse quadradinho. Ainda falta esse último, que é um livrinho, que é o stories, que a gente vai ver também na próxima sessão. E aqui a gente simplesmente vai arrastando. Ó. Então, o cara principal, esse casos totais. Eu quero ele na capa aqui. Aí, embaixo dele, eu quero casos por estado e casos novos por estado aqui do lado. Embaixo disso aqui, eu quero óbitos por estado e óbitos novos, né? Gerou esse quadrinho, né? Olha isso aqui para fazer uma gestão, né? Isso aqui é o painel para estar lá na telona da Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde Federal, que seja, né? E podemos conectar essas duas coisas. Aqui embaixo está mostrando São Paulo, ó. Aqui a gente pode fazer isso aqui, ó. É, Use as a filter, ó, clica nessa setinha, Use as a filter. Que na hora que eu selecionar um outro estado, sei lá, pegar Acre, ele mudou tudo isso aqui, ó, tá vendo? O Acre já passou do pico aqui de óbitos, ó, diferente de, sei lá, Santa Catarina, né? Santa Catarina está mais deslocado para a direita, né? Já diminuiu o pico, né? Mas ainda continua tendo números expressivos, tá? Então, essa é a ideia do dashboard, ter um painel vivo, dinâmico. Ah, outra coisa interessante que em vez de ter feito com Excel, eu poderia ter feito isso aqui direto, apontando como uma fonte de dados um Google Sheets, né? Então, esses meus dados estão vindo, não da planilha estática, mas de uma planilha online no Google, que está sendo alimentados com casos novos todo dia. Então, isso aqui vai tornar meu dashboard, meu painel totalmente dinâmico, tá? Essa é uma ótima opção melhor do que essa que a gente fez aqui, né? Seria Seria algo assim, né? Aqui, ó, em Google Sheets, e aí ele vai habilitar essa conexão. Vai abrir tuas planilhas do teu Google Drive, né? Eu tenho a cópia desse cara. Já trouxe aqui, ó, Covid. Isso aqui acho que é uma versão mais antiga. Eu até vou jogar nova lá. Jogar nova lá. Ah, mas tá aqui, tem a região, tem tudo certinho. É, tá bom? Pessoal, é isso aí, então. A gente se vê aí na próxima sessão, tá joia?